Estamos de volta ao vivo aqui da sede do Amazonsat, falando sobre mudanças climáticas no seu Amazônia em Debate desta terça-feira, 25 de setembro de 2012. Os nossos convidados são o Superintendente do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira, e também o professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, que também é coordenador do doutorado de Ciências Ambientais da UFAM. Então, Marco Antônio, a gente vê que Manaus ela é uma cidade que cresceu, apesar de estar no centro da Amazônia Ocidental, como a gente gosta de falar. Manaus cresceu desordenadamente, né? As árvores foram sendo arrancadas e o homem foi ocupando os leitos dos igarapés. E hoje a gente sofre com isso, né? Sofre com as altas temperaturas, sofre com esses ventos fortes que destroem casas, que destroem inclusive o sistema de energia elétrica. Você acredita que dá para resolver ainda o problema de Manaus? Eu acho que sim. Manaus é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, que é muito, mas se a gente comparar com São Paulo, que tem 20 milhões, ali sim o problema é muito maior. Eu acho que Manaus ainda há tempo de se planejar a cidade para ela crescer de forma mais sustentável. E o que é sustentável? É você utilizar os recursos que estão no entorno da sua casa. Quando a gente importa ali sacos de cimento que vem de outro estado, quando a gente importa telhas de amianto que vem de outro estado, importamos tudo que vem de fora, nós pagamos um preço, que é o consumo de combustível, delegando às gerações futuras o quê? Um clima pior, um planeta mais quente, porque consumimos um alto combustível fóssil. Se nós consumíssemos recursos naturais do nosso entorno, construíssemos a nossa casa com o barro que é tirado do próprio quintal, isso é uma relação até utópica, eu estou imaginando, mas uma relação realmente do homem com a natureza e o seu entorno. Eu acho que seria muito melhor se nós tivéssemos aqui, em vez de casas de alvenaria, casas de madeira, entendeu? Temos uma floresta abundante. É possível fazer o manejo florestal, né? Não precisa desmatar a floresta, mas você consumir aqueles recursos naturais que estão no nosso entorno e que você possa realmente fazer uma gestão melhor sobre eles. Na medida que a gente importa tudo que vem tudo que nós consumimos, o nosso padrão de qualidade de vida vai cair muito. E é justamente sobre esse consumo excessivo dos materiais não biodegradáveis que a gente vai assistir a essa reportagem feita pelo Hector Muniz, da nossa equipe de jornalismo aqui do Amazonsat. Roda VT. Ao longo dos últimos anos, a população brasileira tem mudado a crença de que o Brasil é um país imune a catástrofes naturais. Em Manaus, as ocorrências registradas nas últimas semanas de fortes e intensas rajadas de vento acima de 65 km por hora e descargas elétricas que derrubaram árvores, destelharam casas e resultaram num apagão nos sistemas de energia, água, internet e telefone. O Instituto Nacional de Meteorologia já vem alertando que aconteceria estes fenômenos, que são comuns no mês de setembro e podem ocorrer até 4 tempestades significativas. Como temos muita poluição nessa época do ano, é normal, né, nesse período seco, então forma aqueles vórtices que destelham casas, causam problemas na rede elétrica, e isso tem ocorrido desde o início do mês de setembro e deve continuar a ocorrer pelo menos até domingo, especialmente entre noite e madrugada. A recomendação é que se tire da tomada, né, materiais elétricos e eletrônicos, né, pelo menos no momento da tempestade, porque tem causado aí grandes problemas na rede elétrica e também da internet aqui na cidade de Manaus. Aí a gente viu a recomendação da Lúcia Goulart, do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, professor, a gente percebe que quando tem essas mudanças repentinas no tempo, né, a gente fica sem saber para onde ir. Nós somos agora reféns de nós mesmos, das nossas ações, doutor Henrique? No que nós acabamos de observar, essas tempestades na época desse período seco, particularmente em cidades onde os acidentes acontecem. Mas também é bom lembrar que a cidade, por causa das modificações que nós fazemos no ambiente, também produzem modificações microclimáticas, podemos dizer assim. Nós substituímos a vegetação, que arrefece o clima, por superfícies que absorvem e emitem muito calor. Nós impermeabilizamos o solo. Então, digamos, a chegada de uma frente úmida e se choca com esse calor seco que a cidade produz, é o que a reportagem mostrou. Então,
as cidades também causam, as cidades produzem o seu próprio clima. A diferença de temperatura, qualquer um pode verificar isso, se deslocar do centro da cidade ou de um bairro mais central para as zonas periféricas da cidade, percebe um gradiente de temperatura considerável. Então isso é a cidade modificando o seu próprio clima. Essa massa de ar seco que dominou a região central do Brasil por um período tão longo, foi percebida aqui na Amazônia. Nós temos uma porção, como você falou, uma porção central da Amazônia e experimentamos um tempo, vou dizer assim, um clima de Brasil central, de cerrado, pouca nebulosidade, umidades baixas. A questão é saber se esses eventos extremos vão aos poucos significando que esse clima típico equatorial úmido da Amazônia pode ser modificado. E aí a floresta deixará de ser o tipo de vegetação adaptada a essa situação. Quando nós substituímos a floresta, nós modificamos o clima e o clima modifica a vegetação. Então os cientistas alertam que o planeta tem um limite em que ele poderia suportar uma concentração maior de gases de efeito de estufa sem que essas mudanças se tornassem irreversíveis. E os cientistas alertam que essa mudança climática seria, em termos de temperatura média do planeta, um acréscimo de 1,5 a 2 graus. Se nós passarmos esse limite, muito provavelmente o clima do planeta entraria num processo de mudanças climáticas irreversíveis. E aí todas as vegetações, as cidades que nós conhecemos hoje, talvez não se adaptem, não tenham tempo de se adaptar a outros climas. Então somos, você usou a palavra refém, não, essa é a nossa casa, a nossa única casa. O que acontece com o planeta afetará a nossa espécie e todas as outras espécies. Não temos, por enquanto, para onde ir. Então acho que a mensagem é que precisamos cuidar muito bem do planeta. E o senhor acredita então que, por exemplo, os cientistas, eles podem afirmar que o efeito estufa está destruindo a camada de ozônio e o fim está próximo, então a gente pode afirmar? Falta muito com a quantidade de gases poluentes que a gente emite todos os dias para a atmosfera? Acho que o Marcos, falando do trabalho dele, como ele vê essas coisas, a escala geológica de tempo, talvez nós chegamos a um momento em que, talvez pela primeira vez na história das sociedades humanas, o homem se dá conta de que a sua capacidade de mudança do planeta é tremenda e que todos serão afetados, e que precisamos todos mudar. E é muito difícil produzir essa mudança. Então, há um certo clima de pessimismo, mas nós precisamos agir com otimismo, porque, como disse, é o único planeta que temos. Então, o planeta continuará. A questão é se a sociedade, como a conhecemos hoje, a nossa espécie e a nossa sociedade humana, como a conhecemos hoje, se ela se manterá. Provavelmente, se observarmos uma escala geológica, a resposta é claramente não. Nenhuma espécie ficará para sempre sobre esse planeta. Talvez nós tenhamos a consciência do universo e tenhamos a pretensão de sermos uma espécie eterna. E a gente entra numa discussão filosófica muito profunda, mas acho que em algum momento todas as pessoas precisam fazer essa reflexão. Realmente tem que haver reflexão. Agora, Marco Antônio, e essa escala geológica? Eu queria que você explicasse para a gente, só que no próximo bloco do Amazônia em Debate. Ok?